Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia, doutor. Tá bom? Eu quero agradecer o convite da CIP, da Expo, Agroexpo Rio Preto, da CAT, e em especial ao André, o nosso amigo André, ao Neto, Fernando e o Andrei. Dizer para os senhores produtores, especialmente produtores de borracha, da minha satisfação, da admiração e respeito que tenho pelos produtores de São Paulo, porque conheci essa história, fiz parte dessa história. Saudar os seringueiros e a todos na pessoa do nosso ilustre Pescutes, que é uma referência que ainda continua na ativa, enfrentando os desafios. Eu vou falar de um tema que eu acredito, não só profissionalmente, como em minha história de vida. Eu hoje não recomendaria a ninguém em cultura perene plantar monocultivo, a não ser que seja culturas como eucaliptos e outras similares, mas culturas com as características de seringueira e cacau. Eu recomendo um sistema agroflorestal e vou provar por que isso aí. Em 1980, eu era chefe da Estação Experimental de Una e recebi a visita ilustre de engenheiro agrônomo de São Paulo, uma pessoa muito simpática, e conquistava amigos por onde passava, e tinha uma visão, ele era um grande visionário. Enquanto o governo tinha um forte programa para fomentar a agricultura na Amazônia, para os soldados da borracha, proteger a Amazônia, e era um produto de segurança nacional, e toda a política ela era pensada para a Amazônia. Era muito difícil pensar em desenvolver agricultura nessa região, até porque a seringueira era da Amazônia, ele muito provavelmente iria se adaptar aqui. Na oportunidade, ele tinha a visita de uns colegas da EPAMIG e esse engenheiro agrônomo de São Paulo, da CAT. Ele falava com profunda convicção da seringueira no estado de São Paulo. E o resultado está aqui. No ano de 2021, o Brasil produziu 176 mil toneladas de borracha, uma renda de 1 bilhão 455 milhões. De toda essa produção, 87.816 hectares, o Brasil, na verdade, produziu 239 mil toneladas. Das 239 mil toneladas, 156 mil foram produzidas em São Paulo. E uma renda de 960 milhões de reais. Isso é uma coisa extraordinária numa região que não tinha nenhuma tradição em produzir borracha. E esse engenheiro agrônomo era o Dr. Jaime Vasques. E se pudesse, naquela época, falar o que sei hoje, e com a confiança que nós tínhamos e a reciprocidade em nossa relação, eu diria, doutor Jaime, faça a seringueira em São Paulo em sistema agroflorestal. E mais do que isso, faça pensando borracha e madeira. Nós não podemos, como o Scalop postou aqui, levar 50 anos convivendo com o plantio para poder erradicar o seringal. Em 1991 eu fui a Malásia e, curiosamente, eu fui ao lado de um engenheiro florestal italiano que ia ensinar aos malaios como explorar a madeira de seringueira. Em 2005 voltei com os colegas daqui de São Paulo e a Malásia já dava um show de como eliminar 1 milhão de hectares de seringueira, transformando em móveis, esquadrias, combustível. E era uma fonte de renda que hoje também alimenta a Indonésia e Tailândia. E, curiosamente, o Brasil até hoje não tem nenhuma percepção em termos de negócio do que é explorar borracha. Esses clones extraordinários do IAC, se nós não mudarmos a mentalidade, eles vão virar cavaco com lenha. Isso é muito pouco para a seringueira. E por que essa visão de dupla aptidão, borracha e madeira? Na Malásia, em 91, eu conversava com
um pesquisador do Instituto de Pesquisa de Cacau, e ele dizia, eles davam um show em tecnologia, alta densidade, clonagem, alta produtividade. Ele dizia, esses clones aqui, em 20 anos, eu quero renovar, porque daqui a 20 anos nós vamos ter uma coisa muito melhor e vamos plantar uma coisa muito melhor. E curiosamente, quando eu me formei, meu avô, que era um plantador de cacau, já tinha 98 anos e me desafiava a trabalhar na CEPLAC e dizia, essas plantas aqui têm 70 anos, quero ver se o híbrido da CEPLAC chega lá. Essa aqui vai chegar a 100 anos. E eu imaginava, será que meu avô quer viver mais 100 anos? E fazia até sentido, né? Porque ele tinha um criatório de tartarugas e eu acho que ele pensava em prolongar mais. Mas é uma percepção diferenciada, cultural, entre os malaios e nós. Então a seringueira, ela tem definitivamente que ser pensada para o sistema agroflorestal e dentro da visão de madeira e borracha. Por que isso? Eu vou provar em todos os aspectos as minhas convicções. Nós vivemos nas regiões tropicais, subtropicais, de clima temperado. E qual é o desafio? Como fazer uso de um sistema agroflorestal, seja com seringueira ou cacau, nessas regiões? É muito simples. É mediante o plantio simultâneo de espécies herbáceas, espécies lenhosas, todas com foco em mercado, uma visão agronômica. E nessa visão sequencial, fazer o plantio simultâneo com essas culturas, eventualmente até com animais, e depois manter o sistema com árvores e arbustos, e eventualmente palmáceas, fruteiras. E como arranjar esses plantios? Bom, primeiro, conceituar. O que mais se fala hoje é em sustentabilidade. Nós vamos falar em certificação. Eu ouvia de alguns colegas que a indústria está preocupada agora com a certificação. Não é a indústria que está preocupada com a certificação, é o mercado que exige a certificação. A Europa está dizendo, em 2030 nós não vamos comprar nada que não seja certificado. O cacau, na oportunidade, vai ter inclusive que ser rastreado. Então nós temos que evoluir para atender o mercado. Como o SAF se insere na sustentabilidade? Os SAFs promovem interações ecológicas e nós vamos ver fartos exemplos disso, interações ecológicas que ocorrem aqui em um plantio associado desses cultivos. Mas também nós podemos buscar interações agronômicas. Mas o grande objetivo é o quê? São os benefícios econômicos e sociais. Se não houver resultado financeiro e dignidade para o homem, não tem jogo. Então, esse é o grande objetivo, é alcançar os benefícios econômicos e sociais através dessa prática da sustentabilidade ambiental. Quais são razões que nos levam a plantar sistemas agroflorestais? Primeiro que os sistemas agroflorestais, eles minimizam riscos da natureza, né? Riscos ecológicos. Eu cresci desde 12 anos acompanhando meu pai, tinha uma padaria e o sonho de ser um cacautor, e saímos de 300 quilos numa luta diária, pagava a folha semanalmente, tínhamos uma padaria, trocava biscoito, estaca para esfalar cacau, e chegamos a 6 mil arrobas, que são 90 mil toneladas, 90 mil quilos. Então saímos de 300 quilos para 90 mil quilos. Quando o preço razoável, 6 mil arrobas, na hora de usufruir, chegou a vassoura de bruxa na Bahia, em 1989. E a produção caiu de 6 mil arrobas, ou de 90 mil quilos, para cerca de 900 arrobas, que deixou-nos numa situação muito preocupante. Na minha família tinha uma pessoa capitalizada, assumiu a fazenda e meu pai passou a viver de uma renda dessa venda.
E eu disse, essa história não se repete, vai ser um sistema agroflorestal. E meu cunhado, o novo proprietário, empreendeu e passou a plantar seringueira com cacau. Qual era a estratégia? No dia que a Monilisa chegasse, nós teríamos uma renda adicional que iríamos nos levar a ultrapassar essa fase da Monilisa até ter material resistente. E antes da Monilisa chegar, uma outra doença danosa chega à Bahia, denominada crosta negra, e naquelas condições epidemiológicas é muito pior do que o mal das folhas. O mal das folhas é chamado mal sul-americano das folhas. E a crosta negra, ela provoca danos, ela tem uma evolução lenta, se une com água, percevejo, provocando algum estrago. Quando chega o início da safra, ela derruba o resto e tem deixando cerca de 10 a 20% de furamento. Então, novamente, a gente recomeça 350 mil hectares de cacau novos, clonados, com 250 mil com seringueira. Estou falando isso para dizer que qualquer que seja o começo, ele tem que ser feito com o sistema agroflorestal. Então aqui nós temos as doenças da seringueira, são várias, né? Nós temos o mal das folhas, isso aqui é a crosta negra, como ela deixa o seringal, isso aqui é um folíolo do Microcyclus uri atacado, sintoma da crosta negra. Um novo problema seríssimo para nós, que é o coletótrofo, antracnose, com mais de 10 gêneros, 3 espécies provocando danos acentuados. Aqui fitóftora, quando as condições epidemiológicas são satisfatórias, chuvas de mais de 300 milímetros, queda brusca de temperatura. E aqui nós ainda temos percevejo, temos ácaros e a lagarta mandarovar. Diante desse quadro, se você tem um SAF, qualquer que seja o problema, você vai se utilizar da outra renda. Assim como no cacau, existem as principais enfermidades, sobretudo da América Latina. Então nós temos a podampada, que tem aqui em São Paulo, também depende muito de condições epidemiológicas favoráveis. Nós temos aqui a vassoura de bruxa, produzindo esses espaços de ocarpos. E aqui a monilise, é uma doença que tem vários países, 14 países da América Latina, e já está no Acre e no Amazonas, e está batendo a porta do Pará e também futuramente da Bahia, que são as principais regiões produtoras. Então aqui vai o primeiro recado. O Estado de São Paulo tem que desenvolver uma cacaucultura com um programa austero de defesa sanitária. Existem problemas como ácaro, cochonilha rosada, vassoura de bruxa, monilha, que se vocês segurarem para não entrar aqui, vocês vão se beneficiar de uma crise que seguramente vai acontecer, não sei quando, mas prevejo que nas próximas décadas, com a chegada da monilise. Na vassoura de bruxa, nós saímos de 430 mil toneladas, na Bahia, de 397 mil toneladas para 96 mil toneladas. Isso levou para nós um sério problema de perda de 250 mil empregos, a redução da produção a um quarto, da renda a um quarto, e a monilha seguramente, se não tiver material resistente, vai provocar. Se o Estado de São Paulo implantar uma cacaucultura com todo o rigor na defesa sanitária, poderá até se beneficiar da melhoria de preços no mercado. Então, essas são as principais enfermidades. Nenhuma dessas, exceto fitóftora, tem na África. A África tem uma fitóftora que provoca certos danos, que é a fitóftora megacara. Que vantagens tem os SAFs? Uma das principais vantagens dos SAFs é que há maior ingresso de produtos ao longo do ano. Então, quando você olha aqui, nós temos a produção da borracha, janeiro uma produção boa, aí vem a safra, e nós temos boa produção nos meses de abril, maio, junho, julho, até uma parte de agosto. Depois caem as folhas, a planta direciona fotoassimiladas para a formação da copa, a produção reduz e volta a crescer. O cacau, entre a floração e a colheita, são decorridos 6 meses, tudo o que acontece na colheita é relacionado com 6 meses antes. Então nós temos a distribuição da produção, de maneira que no mês de janeiro, fevereiro, março,
colhe-se uma pequena quantidade denominada de bonga, e aqui do mês de março a setembro nós temos o temporão, e aqui nós temos a safra, principalmente aqui de outubro a dezembro. Vejam que parece que as duas culturas combinaram, né? Eu produzo num período e me seguro e você produz no outro. Então, quando você reúne a produção de seringueira e cacau, você tem uma melhor distribuição de ingressos de produtos. Com o melhor ingresso de produtos, eu tenho uma melhor distribuição da renda. Então, a renda do cacau, ela evolui principalmente aqui nos meses de setembro a dezembro, tem também uma parte boa aqui, de maio a julho, enquanto a seringueira, quando o cacau, que é o azul, produziu menos, a seringueira produziu mais aqui no azul. No vermelho, ela produziu mais, ela rendeu mais. Quando o cacau começou a botar dinheiro, a seringueira rendeu menos. A soma dessas duas rendas nos dá um fluxo de caixa mais gordo e mais bem distribuído. Então essa é uma outra vantagem extraordinária, que a gente sabe que a seringueira, sobretudo aqui em São Paulo, ela tem uma extrema sazonalidade de oferta de produto e de renda. Então essa é uma outra vantagem. Existe uma coisa, sobretudo em países que tem muita agricultura familiar, que é a preocupação com a eficiência no uso da terra. E como a gente mede essa eficiência no uso da terra? Existe uma equação desenvolvida pelo Dr. Nair que mensura a taxa de equivalência agrária. Eu quero saber o seguinte: eu quero comparar um SAF com um monocultivo de seringueira, um SAF com um monocultivo de cacau. Como é que eu farei isso? Eu vou dividir a produtividade do cacau no consórcio, no SAF, né, pela produtividade do cacau no monocultivo, e somar pela relação entre a produtividade da seringueira no consórcio e a produtividade da seringueira no monocultivo. O cacau no consórcio deu 1.620 quilos, no monocultivo deu 1.820 quilos, a seringueira deu 2.520 no consórcio, no monocultivo 2.800 quilos, e operando essas duas frações, eu tenho essa taxa de 1,79. Isso quer dizer o seguinte: para cada 1 hectare de SAF, de cacau com seringueira, eu preciso de 1,79 hectares de cacau ou 1,79 hectares de seringueira para dar a produção e a renda equivalente. Dessa forma, dividir a eficiência da terra. E aqui, quando nós olhamos o ingresso de recursos, nós temos que o monocultivo do cacau, que está com um preço bom nesse momento, ele deu 32 mil, a seringueira deu 9 e o SAF deu 37. Mas há pouco tempo, isso aqui é o cacau por R$271 a arroba de 15 quilos. Mas há pouco tempo essa arroba estava a 180. Então seguramente esse ingresso do cacau seria menor e haveria uma vantagem maior ainda na renda do SAF. Outra vantagem, menor incidência de pragas e doenças. Então vocês vejam a composição desse plantio de cacau. Você tem o rengue, você tem a fila de cacau e tem uma barreira física formada pelo seringal. Estudos feitos numa dissertação de mestrado na Universidade de Santa Cruz provaram que, na comparação entre uma cabruca, que é o plantio de cacau sob a mata raleada, com o cacau cultivado com soma de aretrina e o cacau com seringueira, a incidência de vassoura de bruxa, ela aumentou do SAF para cacau com aretrina e para a cabruca. E outros aspectos a gente consegue provar dessa menor incidência de pragas e doenças. Minimiza riscos ecológicos e incertezas de mercado. O que são incertezas de mercado? É o que vocês estão vivendo agora. Seringueira, no ano passado, chegamos a vender na Bahia a 5,70 numa cooperativa para fazer pneus da Bridgestone Firestone em Camaçari. E hoje estamos vendendo a 3,30.
PRC lá é maior do que aqui, porque a logística é mais complexa e demora mais tempo de armazenagem. E você deve estar vendendo hoje aqui por cerca de R$ 2 a R$ 2,30. Isso é incerteza de mercado. Então, se você tivesse seringueira e café, seringueira e cacau, seringueira e outro cultivo, certamente não estariam passando a crise que estão passando hoje em decorrência de um monocultivo. O que eu estou falando não precisa me responder nada, basta refletir no dia a dia de vocês e verificar se não está ocorrendo isso. Então, as incertezas de mercado no SAF, com certeza, elas são muito menores, elas são amenizadas. Em São Paulo, nós passamos na quarta-feira, no dia de campo, e eu voltei bastante queimado. E fico imaginando aquela temperatura que beirava ali os 40 graus, como um trabalhador no campo exerce sua atividade. Da mesma forma as plantas, como as plantas suportam essas variações climáticas tão grandes de vento, de insolação, às vezes de falta d'água. Então, aqui está um plantio. Esse plantio, nós temos aqui os ricos de seringueira e dentro dele nós temos 5 linhas de cacau. E nessa área, você pode fazer as medições, existe um conforto térmico, que o cacau é uma planta que reage muito bem a hidroperíodo e essas variações do ambiente. Eu tenho um amigo que dizia, quando começa o dia, eu venho trabalhar aqui no meio da linha. Quando o sol esquenta, eu vou mais perto da seringueira. Seguramente porque as condições climáticas são mais amenas. Então, existe esse conforto térmico extraordinário, assim como o estresse. O vento é a causa maior do estresse das plantas, no caso do cacau ele sente muito, e isso aqui é um quebra-vento permanente, né? Está dando dinheiro, mas também tem a função de quebra-vento. Mas muito mais do que isso, o Estado de São Paulo, o trabalho extraordinário que é feito em Itabapuã, nós acompanhamos e eles registraram, está lá na literatura, abaixo de 10 graus centígrados deve ser evitar o plantio da seringueira e abaixo de 2 graus as plantas começam a morrer. E as plantas aqui suportaram menos 2 graus centígrados dentro de um sistema agroflorestal e através de algumas práticas complementares, como fogo em painel, ou colocar capim-açúcar. Mas a verdadeira prática para comportar a sobrevivência com a geada de plantas novas é você planejar esse renque no sentido leste-oeste, quando você tem uma área plana. Por quê? Porque é perpendicular ao sentido dominante dos ventos frios da geada, que é norte-sul. Então, o vento da geada vai bater aqui, ó, nas linhas iniciais, e ele não vai provocar os danos ao cacaueiro. Da mesma forma, reduzir a transpiração, aumentar a transpiração. Então, essa barreira física, ela elimina esse efeito do estresse causado pelo vento. Outra vantagem, modificam a paisagem. Esses lá são a fazenda que era da minha família. Isso aqui era um plantio de mandioca. Toda essa área. Essa área era de conselhos vizinhos e ela foi comprada e plantada no SAF. Então, vocês verificam a modificação da paisagem, que é extraordinário, não só para nós, como também para a fauna que está presente ali. Então, isso é muito efeito. Uma certa feita, fui visitar Ireiro Gritama com o Dr. Jaime, e passava muito, eu fiz uma tese, uma dissertação em Colina, uma tese em Gritama, no Seringal Paulista, e passava de volta por áreas que há 15, 20 anos eu passava antes, não tinha seringueira. E, de repente, nós entramos num corredor de floresta. Isso era extraordinário, é justamente a mudança da paisagem provocada por essas culturas perenes. Contribui para o controle da erosão. Nós temos aqui em São Paulo um solo, estrutura fraca, e quando você incorpora toneladas dessa biomassa,
nós temos aqui. O cacau é uma planta perennifólia que está sempre deixando gradualmente cair folhas e a seringueira decídua, né, que troca a roupa em determinado período do ano. E mais do que isso, nós temos aqui a possibilidade de incorporar glicídia, sépio, que é uma leguminosa que incorpora toneladas de potássio, consolo, de fósforo e sobretudo de matéria orgânica. Temos a possibilidade, aqui no SAF com coco, as palhas do coqueiro, as folhas do cacaueiro, e aqui uma poda do cacaueiro, quantas toneladas são incorporadas ao solo. Agora imagine aquele solo limpo, né, sem cobertura, e que agora ele está forrado. Quais são os benefícios? Primeiro, incorpora a biomassa. Essa biomassa, quanto maior a idade da planta, mais biomassa tem. Clone que seja mais vigoroso, menos tolerante às doenças, tem mais biomassa. Quanto maior a densidade, nós vamos ter aí uma maior produção, que isso tem um efeito extraordinário sobre o solo. Mas o efeito ele vem aparecer na melhoria das propriedades físicas e químicas. Como acontece isso? Nesses solos de São Paulo, a gente incorpora a biomassa. Primeiro que a gente vai segurar, vai equilibrar a estrutura do solo, manter a integração entre os agregados do solo. Isso vai fazer com que haja uma menor lixiviação também de água, de nutrientes, aumenta a capacidade de troca catiônica, a disponibilização de nutrientes ao solo, melhoria do pH e a questão da fixação do fósforo, ela é reduzida, assim como a toxicidade do manganês e do alumínio. Então tudo isso você vai conseguir agregar simplesmente por uma prática diferenciada, né, de uso de culturas que tem uma interação aí na produção de biomassa. Muito interessante isso. Consequentemente, temos melhoria das condições químicas do solo e seguramente na produção. Uma das experiências que reunimos, se Deus ainda permitir, estou terminando um livro com meus colegas sobre inovação tecnológica do cacau, estou aposentando e vou virar cantor. E se puder, escreverei um livro sobre manual de sistemas agroflorestais com cacau, em parceria com colegas da América Latina e da CEPLAC. Uma das grandes contribuições que a gente dá é o seguinte: para fazer SAF, o SAF no passado era uma prática romântica dos ambientalistas, né? Temos que fazer na Amazônia o que a floresta faz, mas não podemos ter SAF com o homem morrendo de fome. Então, o SAF só se justifica se ele tiver resultado financeiro com equilíbrio ambiental. E aí, quais são os critérios? Primeira pergunta que eu faço: tem mercado? Eu quero plantar abacate com cacau. Tem mercado? Aonde eu vou vender esse abacate? Mercado que é fruto grande, fruto médio, fruto pequeno. É para exportação? Então, com essas perguntas, eu defino minhas variedades e meus arranjos produtivos. Da mesma forma, o cupuaçu, da mesma forma, açaí com cacau. Tem mercado para açaí, tem um mercado extraordinário. E o açaí tem aumentado o consumo, o açaí tem um potencial de aumento de consumo extraordinário, assim como tem o cacau. Então, pesquisar o mercado. Segundo, existem condições ambientais favoráveis às culturas? Naturalmente sim, então vamos lá em frente. Existe tecnologia, qualquer que seja o assunto hoje, a falta de distribuição de tecnologia na internet, na forma de vídeo, de livros, de trabalhos publicados. Então, esse é um contexto, mas existe outro. Eu vou me estabelecer ali em Mendonça. Existe um velhinho que tem uma casa na praça, em Adolfo, e eu pergunto: quem é que entende aqui de agricultura para eu absorver o seu saber? Um velhinho ali na praça, o senhor pode conversar com ele. Então, é o uso do saber popular que nós não podemos desprezar. Empregar plantas de mau porte com baixo índice de cobre. O que é que eu quero dizer isso?
é cacau, seringueira, use o EAC 502. Ele tem baixo índice de cobre, excepcional vigor, fusto ereto e tem toda uma característica apropriada para o sistema agroflorestal. E utilizar plantas tolerantes, com baixo índice de copa, produtivas e tolerantes às doenças. Direcionar o plantio no sentido leste-oeste, que eu falei, porque perpendicular aos ventos e, sobretudo, aos ventos de geada. Que não concorra pelos mesmos meios de produção. Então, você planta café, tem uma alta demanda no período para colheita. Você não pode plantar um SAF com café que vá concorrer com a mão de obra para o período da colheita. Então, esse é outro critério. E que não contribua para intensificar os problemas fitossanitários. O café é suscetível a nematóide. Aí você traz outra cultura altamente suscetível a nematóide. Então, não é a melhor combinação. Então, esses são os critérios. E aqui vamos para alguns exemplos. Aqui na Colômbia, existe uma mineradora chamada Mineiros S.A., e que ela tem um compromisso com o governo de fomentar sistemas sustentáveis com agricultores e fica desenvolvendo arranjos. Então aqui com abacaxi e seringueira, com pleno desenvolvimento, sendo que o abacaxi aí já deixou com 400 plantas por hectare, 28 mil frutos. Na época que calculamos a 1,80, agregou R$50.400. Aí você faz as contas. Quanto custa implantar em 4 anos um SAF com cacau? R$68 mil. E eu plantei abacaxi e já botei no bolso 50 mil. Então, essa é a lógica que o SAF tem, que as outras culturas não têm essa estratégia. No estado do Espírito Santo há uma tradição de plantio de mamão. O mamão chegou a R$10 o quilo. Normalmente ele oscilava entre 70 centavos e 50. Os produtores de mamão têm uma estratégia. Quando o preço baixa muito, eles derrubam o mamão. Para faltar mamão no mercado, o preço sobe. E aqui foi comercializado o mamão 60 mil a 1,20, 60 mil quilos a 1,20, R$72 mil. Então, seguramente, aqui era um plantio com seringueira, o mamão pagou os custos de implantação da seringueira e normalmente eles fazem com café. Então, se a família Coco, grande produtor de pomate, de café do Brasil, de mamão, e eles me dizem, eu não tenho preocupação com o custo de implantação de café, porque quem paga é o mamão. Aqui é uma experiência nossa, e que eu acho que pode ocorrer aqui em São Paulo. Você vai num restaurante, num hotel, pede um suco, e vê um suco de caixa, meio quilo de açúcar e meio litro de suco. Aquilo é nocivo à saúde. O mercado de São Paulo, Rio de Janeiro e do sul do país não é um mercado polpeiro. Nós hoje na Bahia já temos a tradição de só tomar suco de polpa de frutas. Mas como aprendemos isso? Através dos sistemas agroflorestais. Começamos pensando em aproveitar a polpa de cacau e logo aquela cajá que era perdida o ano inteiro, nós temos uma farta produção. Nós somos uma grande área produtora de cupuaçu, de graviola. Então eu olho, fecho os olhos para essa região, uma sociedade empreendedora, criativa, com a boca do mercado ali do lado, e vejo que o cacau pode trazer muito mais do que o cacau, que são esses consortes que produzem polpa. Então é só vocês pesquisarem, desenharem, e é muito fácil até o processamento, se fizer em cooperativa. Então aqui uma experiência com graviola, aqui foi uma renda de 31.500 quilos. Aqui outra experiência, essa também na Colômbia, lá em Antioquia. Então eles plantam goiaba com seringueira, com um resultado extraordinário. Nessa experiência aqui, já mostrei a graviola. Eu estou dando para trás. E aqui uma experiência que o Instituto de Pesquisas Capixaba, o INCAPEC, nos cedeu. Eles por muitos anos estudaram o SAF de seringueira com café, que era outra
possibilidade daqui. E o que é que eles aprenderam com essa pesquisa? Pesquisa de José Altino Machado Filho e do colega Pedro Arlindo Galvez. Eles usaram as distâncias de 20 metros, 30 metros e 40 metros entre rentes de seringueira e plantaram café. E observaram que as melhores produções de café eram acima de 30 metros. 30 metros deu 52 sacas, 40 metros deu 50, então não houve diferença significativa, mas foi maior do que as 39 sacas na distância com 20 metros. Aqui uma outra informação. Sobre a posição do café em relação à sombra, isso o SAF permite. Observaram que, a pleno sol, eles tiveram uma maior produção por planta do que o sol da tarde. A disposição onde pegava mais o sol da tarde. E também um resultado mediano aqui com o sol da manhã. Então era uma outra informação. E, finalmente, em relação à qualidade da bebida. Na análise sensorial, a sombra da tarde deu uma bebida melhor em doçura, amargor, verde e acidez do que a pleno sol. Então, veja que há uma gama de informações expressivas em relação aos SAFs. E essa experiência nossa de plantar cacau e seringueira ao mesmo tempo, de uma maneira planejada, está aqui a fazenda Tiriri, com plantio de bananeira, aqui em curvas de nível. E aqui em Porto Seguro, no solo, no argissolo, com uma camada arenosa na fração superficial e densa no interior. E aí nós vamos plantar um SAF para ver como fica esse solo. Passado meses, já implantou o cacau, o solo já começa a mostrar uma certa diferença. Aqui está a banana e aquele solo de antes. Está com plena incorporação de biomassa, maior teor de matéria orgânica, melhoria das propriedades físicas e químicas, e mais do que isso, uma renda extraordinária da bananeira. Então, muito importante a informação. Banana deu 21 mil quilos, a 2,10 deu 44.100, 13 mil quilos no ano 2, isso foi lá na Bahia. Nós plantamos a banana da terra, deu 27.300, como o SAF custa hoje 67 mil, eu já peguei o dinheiro para pagar o banco. Né? Lá em Valença, os extensionistas da CEPLAC faziam um projeto com o agricultor, e o agricultor ganhou tanto dinheiro com a banana que ele encheu a mala de dinheiro, foi na CEPLAC e disse, vamos no banco pagar nossa dívida. Nós disse, mas eu não devo. Não, mas você fez o projeto, a dívida é sua também. Aí foram os dois pagar com o dinheiro da banana. Então isso é muito importante. E aqui, uma experiência, nós plantamos mais de 4 mil hectares na Bahia desse modelo, seringueira 3 por 2,5, morrente 3 por 2,5, a distância de 17 metros de um rengue para outro, o cacau 3 por 3, a distância de 2,5 metros da seringueira. Chegamos aqui a 833 cacaueiros por hectare, 400 seringueiras e 833 bananeiras. Na fila mais próxima da seringueira, a gente falhava com uma cova de banana. Isso deu um resultado extraordinário, mas as plantas de cacau mais próximas da seringueira recebiam sombra. Então nós ampliamos o conceito disso. Ainda em cultura manual, 7 filas, nós propomos, né, 7 filas de cacau, 3, aqui não 8, né, está errado. 8 filas de cacau. A banana está dentro do centro da diagonal, porque não está nem irrigado, nem mecanizado. Se for irrigado, a gente joga a banana para cá, nós vamos mostrar isso. E aqui 3 por 2,5, o cacau a distância de 3 por 3, a banana 3 por 3, diagonal. Isso deu 917 cacaueiros, 275 seringueiras e a banana totalizou 919 bananeiras. Mas o cacau comporta a mecanização de todas as práticas, exceto a colheita. Isso até quando vocês desenvolveram a mecanização da colheita. Então, no plantio, nós temos técnicas de aração, gradagem, limpeza da área, calagem. Aqui o plantio com máquina. Aqui a poda
trator aqui tem uma hélice, que não é uma hélice, uma asa. Ele sobe essa asa, vira a asa por cima e ela sai cortando a distância de 2,80 de altura, 3 metros. E você poda aí infinidade de hectares. Aqui outras práticas de manutenção. Aqui a irrigação tendo o papel de levar água e nutrientes, então você não vai se preocupar manualmente com adubação, pulverizações e totalmente todos os processos da colheita e processamento mecanizados, né? A quebra do cacau, a passagem por esteiras para fermentação e secagem. Então o cacau comporta mecanização, que é uma preocupação aqui para o Estado. E aqui um modelo da mecanização que seria o cacau 4 por 4, 4 metros por 2 metros, a bananeira na linha do cacau, e aí faz-se a irrigação por gotejamento. E aqui é uma experiência que eu quero trazer para vocês. Não se faz SAF de seringueira com linhas simples. Se faz um SAF com uma linha só, o cara anda 30 metros, isso diminui o rendimento do seringueiro e diminui o aproveitamento do potencial da seringueira. Também não acho interessante o SAF de linhas duplas. Você quer aumentar o número de seringueiras, então o SAF de linha triplas. Divergentes, né? Elas estão aqui em triângulo, aqui 3,5 metros, um cacau 4x4, banana na mesma linha, e nós são 32 metros entre rentes. Nós temos aqui 3, 6, 7 linhas de cacau, e nós totalizamos aqui 800 cacaueiros, que é o suficiente para você produzir tranquilamente 200 arrobas, que são 3.000 quilos. E a seringueira, 307 plantas, que eu acho também que é suficiente com o clone AC 502 para você alcançar aí tranquilamente mais de 2.000 quilos de borracha seca. Então, interessante. E a bananeira que vai ter um papel de renda. Esse trabalho nós fizemos sequestro de carbono. Nós pegamos um plantio de seringueira com 34 anos, um cacaueiro com 6, e foram retiradas as plantas por amostragem, inclusive a raiz. Então, cortamos a seringueira, retiramos a raiz do solo, pesamos o peso verde e o peso seco, tanto da seringueira como do cacau, as partes em separadas, e foi quantificado a quantidade de sequestro em gás carbônico. Isso foi uma dissertação de mestrado de Michele Cota, da Universidade de Viçosa. Eu fui co-orientador e ela foi feita na Fazenda Juliana, da Bahia. Que informação nós conseguimos, né? Então, nós temos aqui a imobilização de 84 toneladas de carbono pela seringueira, que imobilização de 5,22 toneladas pelo cacau. A distribuição de grande parte aqui, 68% da imobilização aqui nos galhos. Aqui nós temos folhas, tronco, e as raízes com imobilização 16,24. Então, a conclusão é que o SAF seringueira cacau, aos 34 anos da seringueira, produziu um sequestro de 89,97 toneladas de carbono, 194% pela seringueira, 5,8% pelo cacaueiro. A maior imobilização é feita pelos troncos, pelos ramos e pela raiz. Esse é um trabalho científico que pode ser usado para qualquer projeto, para o mercado de carbono. O ideal é que a gente estabeleça um SAF aqui e monitore desde o primeiro ano a linha de base do sequestro de carbono, porque o mercado vai um dia pagar por isso, e o SAF tem uma importância muito maior do que sistemas de monocultivo. Aqui já falamos. A nossa dúvida se poderia plantar 3 linhas de seringueira, né? Plantamos muito 2 linhas de seringueira, linhas quíntuplas de cacau. E aqui nós fizemos um plantio de 3 linhas, porque teoricamente essa linha do meio não ia crescer. Mas ela cresceu. E chegaram aos 5 anos e aproximadamente 10 meses em corte.
e está o cacau aí produzindo. Então, a linha tripla, ela é viável e não tem nenhum prejuízo. Aqui são 3,5 metros entre seringueiras. Não tem nenhum prejuízo E aí já aos 4 anos o cacau produzindo aproximadamente 900 quilos e a seringueira entrando em sangria com 6 anos. Quando a gente faz agricultura, a primeira pergunta é o mercado. A segunda, esse negócio que eu vou investir tem resultado? Se eu vou tomar o dinheiro no banco, eu tenho que considerar as linhas de crédito do banco. Então, o que é que o banco tem hoje? O banco tem o que era chamada agricultura de baixo carbono, se chama Renova Agro atualmente, e tem juros de 8% para cultivos variados, para o sistema agroflorestal é 7,5% com prazos de 12 anos e 8 de carência. Existe também o FNV, são recursos da Constituição do Nordeste, lá para o Nordeste, o FNO para o Norte, aqui em São Paulo, não sei que tipo de programa existe. E tem os programas, tem o Pronampes, que tem 8 anos de prazo, 3 de carência. Eu não acho interessante você investir numa cultura perene e começar a amortizar no 4º ano. E o Pronaf Floresta, que é da agricultura familiar, que antes tinha 2,75 de juros, hoje é 4%. E aí nós vamos analisar, primeiro, o plantio aqui do SAF custou 67.412,47 a preços de hoje. No primeiro ano são gastos 34.905, aqui vai o custo da banana, da muda de banana, do cacau, da seringueira. No segundo ano 14, depois 7, depois 10. E esse é o período que é considerado de investimento, porque o cacau já começou e a banana já começou a dar renda. Então, mesmo que a seringueira não dê renda, isso é considerado investimento, que a partir daí é custeio. Consideramos a banana, ela produziu 20 toneladas, começa a produzir aos 18 meses, no ano 2, mais 20 no ano 3 e 5 no ano 4. Só que aqui em São Paulo, irrigado, o agricultor está colhendo 40 toneladas no primeiro ano e 40 no segundo. Então vocês vão observar a diferença que esse produto vai fazer na análise financeira. O cacau, extrapolamos as produções de uma monocultura, colocamos um fator de 80%, e aí consideramos, teoricamente, para análise de financiamento, que o cacau ia produzir 24 arrobas, um pouco mais de 300 quilos no ano 4, 48 no ano 5, 64 e estabilizar com 80. Na verdade, o que vai acontecer aqui é o cacau produzir antes do ano 4, seguramente ligado a partir dos 24 meses, a banana vai dar uma renda extraordinária e esperamos que o cacau com 800 plantas fertirrigado, ele produza mais de 120 arrobas. Então, isso daria um resultado financeiro melhor do que o que vamos apresentar. Aqui a produção de seringueira evoluindo no 7º ano de 1,5 kg, 2,5, 3, 3,5 até 4,5. Nós temos clone lá que produzia até 7 quilos, mas na análise financeira ficamos com 4,5. Isso de borracha seca. Depois, considerando o percentual de plantas, que inicia a sangria com 60%, depois 80%, depois 90%. Você nunca sangra 100% das plantas. Isso aqui está o estande. E aqui a produção em borracha seca e em coágulo, a evolução da produção. E aí feita uma análise financeira. Quais são os parâmetros? Os parâmetros qual é o valor presente líquido? Isso quer dizer o seguinte: daqui a 20 anos, eu operando esse sistema, se eu fosse tirar o dinheiro para botar no bolso, qual seria o valor presente dele? Quanto eu teria hoje? A relação benefício-custo quer dizer o quê? Bom, cada R$1 que eu invisto, quanto eu trago de volta? Aqui a taxa interna de retorno. Essa taxa serve para você simular. Eu tenho meu dinheiro, posso deixar na poupança por aplicações, aí posso fazer aplicações na Previdência, dando aproximadamente 12% ao ano, e tem uma possibilidade, meu sogro me deu essa fazenda aqui, de investir na fazenda, né, André?
E aí, a taxa interna de retorno, ela serve para você fazer um comparativo na remuneração do capital. Então a gente vai descontando que a gente vai pagar esses juros ao banco. E aqui um payback, né? Em quanto tempo desse investimento eu trago de volta todo o dinheiro que eu investi? E nós consideramos os juros de 8% e os juros de 4%. E dois preços para cacau: 271, que estaria no mercado hoje, se vende até 290, 300, o cacau